Veja, os fariseus, saduceus, herodianos, nos dias de Jesus já havia 13 denominações. Hoje nós temos muitas mil. Cada esquina tem uma com um nome diferente da outra. Porém, Jesus não se aliou nunca com nenhuma delas. Você leia lá em Lucas capítulo 3, o profeta João Batista, sendo Anás, Caifás, príncipe das sinagogas, João Batista não saiu também no meio de nenhum deles. Veio do deserto, sós. Elias não se aliou com os profetas de Acabe, estava separado. Sempre Deus está fora desses arraiais humanos. A palavra de Deus sempre está fora disso. Então eles iam a Jesus para perguntar-lhes, fazer perguntas capciosas. Então, São Mateus 19, verso 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhes: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus, que era o Deus em carne, prudentemente viu a intenção que estava no coração deles. Eles não queriam aprender de Jesus, eles queriam pegar Jesus em uma hermenêutica que chocaria com as Escrituras. Jesus prudentemente, eu creio que olhou nos olhos daqueles fariseus e viu a intenção má que havia no coração deles e respondeu como eles mereciam a resposta. Disse: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Não tem lido a Bíblia, os pergaminhos? E disse, Jesus continuou: portanto deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Adão, Deus fez uma Eva para ele, e os dois se uniram, se tornando em uma só carne. Então, esta é a lei conjugal. Verso 6: assim, depois que se unem, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Por que vocês vêm querendo que eu fale, aceite a doutrina do divórcio? Disseram-lhe eles: então, o senhor não crê no divórcio? Por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Lá em Deuteronômio 24, verso 1, está escrito que Moisés liberou eles repudiá-la. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus conhecia a Bíblia 100%, porque ele, o Pai, que era Deus, que morava nele, era a própria Bíblia. Podia citar em qualquer lugar, que ele respondia na hora, exatamente como eles precisavam ouvir. Jesus disse-lhe, então, eles disseram para Jesus: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Nós podemos repudiá-la, podemos divorciá-la. Jesus disse-lhe: Moisés permitiu isto por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio, lá com Adão e Eva, não foi assim. Deuteronômio 24:1, Moisés permitiu o repúdio, porque lá eles casavam e às vezes a mulher tinha algum defeito físico e a roupa cobria. Aí quando ela era desnuda na noite de núpcia, o noivo via algum defeito físico e pressionava Moisés: ela me traiu, ela não me contou que tinha esse defeito físico, eu não posso viver assim com ela. E Moisés foi pressionado. Você sabia que a pressão psicológica leva até o homem de Deus às vezes ter deslize? Sabia que foi pela pressão política do povo que levou Moisés a ferir a rocha pela segunda vez, e por causa daquele deslize,
Deus ficou irado com Moisés ao ponto de dizer que Moisés não entraria na terra prometida por causa daquele deslize, por pressão psicológica, política do povo, mandando ele ferir a rocha pela segunda vez. Jesus está usando mesmo isso aqui, o Moisés, por causa da dureza, da pressão política de vocês, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas o original não foi assim. E temos que voltar ao original. O original não pode nunca se desoriginalizar. Maldito homem, maldita mulher que desoriginaliza o original que Deus criou. Ele vai pagar caro por isso. Ela vai pagar caro por isso. Jesus está colocando as pedrinhas em seus lugares. Moisés, como homem, falhou em liberar a carta de divórcio, em tocar na rocha pela segunda vez, porque todo homem nascido de mulher falha. O único que não falhou é aquele homem nascido de Deus, que foi gerado pelo próprio Deus, que é Senhor Jesus Cristo. Nasceu de mulher, mas não foi gerado pelo homem, foi gerado por Deus, por obra e graça do Espírito Santo. Aí ele disse: no princípio não foi assim. Deixa para a próxima programação, nós vamos falar mais sobre isso. Deus te abençoe. Pense nisto. O original não pode ser desoriginalizado. Guarde isto.